Hi guys, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Comunicar-se, esse podcast que traz um pouco da intuição na comunicação e fala da comunicação de uma forma holística. Então hoje eu fiquei pensando em um tema. Eu tenho várias pessoas que me pediram alguns temas e uma das pessoas que me pediu o tema pediu para mim falar um pouquinho sobre tom de voz. A G Carola lá do Instagram, me perguntou assim: Graça, eu quero saber sobre o tema como diferenciar o ser assertivo com a postura, o tom de voz e as palavras certas para defender uma posição. Ela comentou que às vezes eu acabo cedendo o meu ponto de vista com medo de embates, com medo de argumentar, porque eu percebo que as pessoas não conseguem defender o ponto de vista e ouvir o outro sem ativarem o modo de agressividade. Para começar, então, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Foi por esse motivo que eu quis trazer esse tema essa semana. Há 2 semanas atrás, eu fui trabalhar e sabe aquele dia que tá tudo bem, eu estava bem, estava tudo bem, e eu tinha bastante clientes nesse dia. A gente tem clientes adultos e crianças, todas as idades, então varia muito, até idosos. Tem todos os tipos de pessoas que vão nessa clínica. Então tem 6 salas nesse local que eu trabalho, e nesse dia tinha 4 pessoas lá, há 2 semanas atrás, quando tudo isso aconteceu. E aí eu vou contar o que aconteceu, foi assim. Então era mais ou menos 2 horas da tarde, e eu tinha esse cliente, ele chegou e estava tudo bem, era a primeira vez que eu estava vendo ele, uma criança de 6 anos de idade, 7 anos de idade, e a mãe estava com uma bebê de 1 ano. Então essa bebê e a mãe vieram para minha sala, porque normalmente na primeira sessão, no primeiro encontro, né, a gente tem essa conversa de quais são os nossos objetivos, o que a gente vai fazer junta, a gente senta para conversar sobre essa criança, para conhecer melhor esse background que a gente fala, conhecer melhor quem é essa criança, qual que é a personalidade dela, que se ela tem algum diagnóstico ou não, o que eles estão fazendo, o que eles estão implementando na casa deles, se está funcionando ou não, enfim. E aí essa criança entrou na sala e estava tudo bem, até que, mais ou menos com 30 minutos de sessão, eu comecei a dar um pouco de atenção para a irmã dele. Eu estava conversando com a mãe, com a irmãzinha de 1 ano e meio e com ele. E eu percebi nessa mãe uma dor muito grande. Eu não sabia a história, não busquei entender, porque eu percebi que emocionalmente ela não estava preparada para falar sobre, ela quase chorou. E por eu observar que naquele momento eu prestar atenção na comunicação dela e eu perceber que a comunicação corporal não estava me dizendo para continuar aquela conversa, porque senão ela poderia, né, talvez começar a chorar e desabar ali na sessão, eu acabei deixei passar, não comentei mais sobre o assunto, deixei ela ficar mais tranquila e conversei sobre outras coisas, comecei a falar o que ele gosta de fazer, o que a gente pode fazer aqui juntos e tal, comecei a trocar um pouco de assunto e acabei deixando um pouquinho esse assunto passar. E aí, quando eu tava lá nos 35, 40 minutos de sessão, que eu comecei a dividir a atenção entre o irmão e a irmãzinha de 1 ano, porque a irmãzinha de 1 ano e meio queria brincar conosco, a gente começou a brincar com um brinquedo, ela queria compartilhar, e aí ela começou a pegar todos esses brinquedos da mesa e jogar no chão, começou a ficar agressiva e começou a bater na mãe. E aí eu me lembrei de um livro que eu tava lendo, e pensei, caramba, naquele livro tem uma parte que fala sobre isso. E foi aí que eu queria tentar lembrar o que eu tinha lido naquele livro. Eu queria tentar lembrar onde eu tinha parado. Porque eu lembro que no livro ele diz que a negatividade, principalmente a agressividade, a raiva, o ódio, esses sentimentos que a gente tem, que acontece com todo ser humano, se você não está consciente dele, principalmente para uma criança que não está consciente, que não sabe o que está acontecendo, normalmente ela vai fazer de tudo para chamar a atenção até que ela consiga alguém na mesma frequência vibratória que ela. Ou seja, muitas vezes a gente faz isso, né? A gente está negativo e a gente quer ouvir alguém negativo também. A gente não quer ouvir alguém feliz. Quando a gente está negativo, quando a gente está com raiva, a gente quer ouvir alguém com raiva. A gente começa a se agrupar por frequência, por conversa, por tipo de coisas que a gente tem em comum. Não é assim que a gente faz amigos?
Então, e aí nesse livro diz exatamente essa parte sobre quando a gente está negativo, normalmente a gente faz de tudo para tirar o outro do sério, ou muitas vezes a gente está inconsciente do que está acontecendo, essa negatividade precisa se alimentar. A negatividade, essa frequência negativa precisa se alimentar. O que isso significa? Que a gente vai fazer coisas para irritar os outros, que a gente vai fazer coisas para ser mais agressivo, a gente não consegue ver com clareza e entender o que está acontecendo. E criança é assim. Se o adulto não sabe o que fazer para regular, para controlar, para ajudar a organizar essas emoções, o que a criança faz? Ela quer atenção. Então essa criancinha começou a quebrar tudo dentro da sala. E aí, eu observando, muito calma, observando o que ela estava fazendo, esperei para ver o que a mãe ia fazer. A mãe pegou ela começou a chorar muito, e a mãe foi pro lado de fora e falou, vou ali fora enquanto você termina com ele. Eu falei, então tá bom. Só que essa criança não parou de chorar. Então ela foi ali para o corredor das salas, e aí todo mundo começou a sair das salas, porque essa criança não parava de chorar, e ela gritava muito, ela batia nas paredes. Só que uma criança de 1 ano e meio, você controla fisicamente, é mais fácil de você controlar. Então a mãe, segurou, abraçou ela, colocou ela no colo, abraçou ela, e ficou ali do lado de fora. E o irmão dentro da sala, ouvindo aquilo e com raiva. Você conseguia ver assim, eu conseguia ver nele a raiva de que a irmã tinha destruído o brinquedo que nós estávamos brincando. E aí, quando a mãe e a irmã voltaram para a sala para pegar as coisas que estavam na hora de ir embora, ele simplesmente pegou todo o trabalho que eles tinham feito antes numa outra sessão de terapia. Ele simplesmente rasgou todas as folhas, assim, muito nervoso. E aí a mãe chegou perto e ele começou a ser agressivo com a mãe também, igual a irmã foi. Então, repetindo um comportamento, ele começou a repetir um comportamento. Eu continuei muito calma, observei tudo que estava acontecendo, até no momento que eu percebi que a mãe não ia dar conta de tomar conta dos dois, de ajudar os dois a sair da sala. Então eu falei, vou te ajudar. Peguei na mãozinha dele, falei, tá tudo bem? Vamos lá fora então, já acabou a sessão, você pode ir pra casa, daqui 2 semanas a gente volta a se ver, a gente vai fazer isso, isso e isso. E ele olhando pra mim, calmo até comigo, e aí quando ele olhava pra mãe dele, aquela raiva, aquela agressividade. E aí foi aí que veio esse gatilho na minha cabeça de eu preciso ser assertiva aqui. Porque é uma situação muito delicada que a gente está lidando com as emoções de uma mãe que está cansada, que está no limite. Então eu comecei a pensar em tudo isso e muito calma, fui saindo da sala, fui levando ele para fora. Todas as outras terapeutas estavam observando o que estava acontecendo, porque elas viram que a criança estava muito nervosa, e aí o filho mais velho, de 6 anos, quase 7, começou a bater na mãe também. E foi aí que eu abracei ele e falei, não, tá tudo bem, fica tranquilo, e ele se jogou no chão. E ele se jogou no chão, aquela pirraça que todos nós sabemos que já passamos por isso em algum momento da vida. E aí foi muito interessante, porque eu falei com ele que, olha, já acabou, tá tudo bem, você pode ir para sua casa. E a menininha não parava de chorar, então a mãe começou a ficar extremamente cansada. As 2 crianças chorando, as 2 crianças sendo agressivas, as 2 crianças repetindo comportamentos ali que estava acontecendo. Então a mãe não sabia muito bem o que fazer. E por que eu tô trazendo essa história? O final dessa história é que todo mundo tentou me ajudar e eu fiquei em silêncio, sem reação, observando o que estava acontecendo. E no final não falei mais nada, fiquei só observando, deixei a terapeuta ocupacional e a psicóloga que estavam lá fazer o que elas achavam que era o devido a fazer. Ele não estava apresentando risco para ninguém, eu ia deixar aquela criança chorar, e eu sabia que essa criança ia chorar provavelmente porque estava sentindo, sendo afetada por tudo que tinha acontecido naquele ambiente, emocionalmente, energeticamente. Não era só na minha sala,
eram mais salas com mais crianças, eram barulhos que para ele podia estar incomodando, muitas coisas que estavam ali de forma invisível e que a gente não estava vendo. E deixei as psicólogas e a terapeuta ocupacional irem lá conversar com a mãe. E aí conseguiram acalmar a criança dando um picolé para ela. Deram um picolé para os dois, e aí os dois ficaram mais calmos. E a criança mesmo assim não queria ir embora, porque ela falou que o picolé dela ia derreter. Enfim, ela ficou lá na recepção e eu voltei para minha sala para organizar as coisas. E aí eu dei uma pausa e eu comecei a pensar como que eu vou conseguir ser assertiva agora com a psicóloga e com a terapeuta ocupacional. Porque quando a G me perguntou assim, aqui no Instagram, né, como diferenciar ser assertiva com a postura, tom de voz, palavras certas para defender uma posição. Então ela me fez exatamente essa pergunta, por isso que eu estou trazendo esse tema. Então eu esperei essa mãe sair, esperei essa criança e essa mãe saírem, esperei um pouco para as coisas acalmarem. Eu tinha uma vela comigo, acendi a vela na sala, dei uma respirada, deixei lá a porta aberta, deixei o vento bater para limpar aquela energia também. E aí voltei lá para a recepção onde todo mundo estava e eles me perguntaram: Graça, o que aconteceu? E aí eu falei que o que aconteceu foi uma criança que não sabia que ia vir me ver, a mãe não sabia, a mãe não lembrava que tinha uma sessão comigo, essa criança veio despreparada, a criancinha de 1 ano e meio fez cocô e a mãe não tinha fraldas para trocar. Ela falou, aí eu ofereci para ela: você quer ir lá fora? Quer ir lá comprar uma fralda? Quer ir lá trocar no carro? Ela falou que não, que ela ia esperar, que ela ia ficar na sala com a gente. Enfim, começou a criancinha de 1 ano começou a interferir na sessão com a criança de 6, e eu comentei com a mãe no final da sessão: olha, é melhor que essa criança venha sozinha para a sala comigo, para que a gente consiga se comunicar. Porque se vem com a criancinha de 1 ano e meio, acaba que a gente não consegue se comunicar. Enfim, essa criança de 1 ano e meio provavelmente muito incomodada, porque tinha cocô, né, na bundinha dela e tinha mais de 1 hora, um cheiro bem forte, né, aquele cheiro de cocô na sala, aquele cheiro de cocô na criança. Então ela provavelmente foi ficando irritada. E aí foi quando eu tive que usar da minha comunicação assertiva para dizer e tomar muito cuidado na hora que eu fui falar, usar uma postura e um tom de voz e as palavras certas para que essas outras profissionais não me entendessem de forma errada. O que eu falei com elas foi: olha, aconteceu isso, isso e isso. Então a mãe estava despreparada, não tinha preparado uma criança que é autista para vir para uma sala de terapia com uma terapeuta nova, é a primeira vez que ele me viu, ele não me conhece. Então várias coisas aconteceram e aí foi quando eu tive que falar com elas. E eu, na minha opinião, como terapeuta, eu não teria dado um picolé no final da sessão para essas 2 crianças. Por quê? Porque as crianças tiveram um comportamento agressivo com a mãe. Eu sei que a intenção de vocês foi boa, eu entendo que vocês queriam acalmar essa criança, mas foi aí que eu tive que falar com elas que, na minha opinião, a gente tem que deixar as emoções da criança saírem. Então, na minha opinião, a gente podia deixar essa criança chorar e oferecendo conforto e carinho e um abraço quando ela precisasse. Mas o que acabou acontecendo foi que elas interferiram no final da minha sessão e deram um picolé para as crianças. Então, o que ficou registrado na cabeça dessas crianças? Que toda vez que elas quiserem atenção, que elas gritarem, chorarem, baterem na mãe, provavelmente elas vão ter, aqui na Austrália a gente chama um reward, elas vão ter alguma coisa que elas vão ganhar depois, uma coisa boa que elas gostam. E aí, quando eu trouxe essa minha perspectiva, tomando muito cuidado com as palavras que eu escolhi exatamente essas palavras que eu tô falando. Pessoal, olha, eu entendo que foi boa a intenção de vocês em me ajudar, mas eu acredito que, na minha opinião, essa criança vai entender psicologicamente errado que toda vez que ela vier aqui e que ela for agressiva e gritar e chorar, bater na mãe, quebrar metade da minha sala,
ela vai ganhar um picolé no final. Isso não é legal. Então é melhor que a gente deixe a mãe regular essa criança, porque é a mãe que tem que, aos poucos, encontrar a regulação dessa criança com ela, e a gente observar, do que a gente interferir nesse momento. E aí todo mundo ficou com aquela cara assim, né? Sem saber o que falar. Todo mundo me olhando, sem nenhuma palavra. E eu falei, vocês entenderam o que eu quis dizer? Aí todo mundo olhou pra minha cara, a psicóloga olhou, a terapeuta ocupacional olhou, a educadora olhou e falou, sim, você tem razão. E aí foi que a gente conversou sobre essa questão da comunicação assertiva. Eu falei, olha, nós temos que ter comunicação assertiva não só com os pais, mas com as crianças também. Não é porque as crianças que a gente acha que não estão entendendo, a gente tem que dar uma coisa legal na hora que elas estão fazendo uma coisa que a gente não vê que é um valor positivo para a sociedade. Então, quando você for trazer, como foi para mim, né? Não foi fácil falar naquele momento aquilo, mas eu tinha que falar. Então, como diferenciar ser assertiva na postura, no tom de voz, nas palavras certas para defender uma opinião? Como que você vai diferenciar? Você tem que estar consciente, presente naquele momento, com foco total presente naquele momento, e você tem que planejar antes de falar. Não é falar e depois pensar. Eu sempre trago essa frase aqui. Então, planeje antes de falar. O que eu fiz? Fui para minha sala, planejei, pensei. Caramba, que situação delicada. Quais as palavras que eu vou trazer para que elas entendam que eu queira, o que eu quero falar é para que o time melhore. E o que eu acho, pode ser que elas não achem, e tá tudo bem se elas não concordassem comigo. Tá tudo bem se alguém não concorda com você, mas o seu tom de voz é que vai dar essa diferenciação. Então, como que você vai usar o seu tom de voz? Eu tenho que chegar lá com um tom de firmeza. Eu, na minha opinião, não acho que foi uma escolha adequada dar picolé para uma criança que estava demonstrando agressividade. Parece que a gente está dando um presente depois dessa criança ser agressiva e ela vai entender que ela pode ser agressiva de novo. Ponto. Tá vendo que eu consegui ser firme, mas eu não trago na minha voz briga, eu não trago na minha voz, eu não grito, eu não trago na minha voz tom arrogante, não trago aquele tom de nervosismo, não, é um tom de eu, na minha opinião, no meu coração, o que faz sentido para mim. Então eu, no meu coração, sinto que não foi o melhor a fazer. Da próxima vez, por favor, deixa que eu interfiro ou deixa a criança chorar. Por quê? Porque nesse caso, tá tudo bem a criança chorar. Para que eu vou tentar parar o choro de uma criança que está chorando porque estava se sentindo abandonada, largada, deixada? Essas duas crianças, a mãe provavelmente muito cansada, eu não sabia de nada do histórico deles, mas eu já consegui ver ali na linguagem corporal dela e facial que ela ia chorar na hora da minha sessão. Ela não estava preparada para aquela sessão. Então, a gente tem que se observar e observar o ambiente, observar as pessoas. Para que isso aconteça, a gente tem que estar totalmente presente. Então, não tem outro caminho a não ser estar consciente presente. E aí, quando você está consciente presente, é que você escolhe as palavras, escolhe o tom de voz certo. Quando a G trouxe para mim, às vezes eu acabo cedendo meu ponto de vista com medo do embate, com medo de falar. Porque eu percebo que as pessoas não conseguem defender o ponto de vista e ouvir o outro sem ativar o modo agressividade. Isso é uma crença, G. Isso que você trouxe para mim de eu percebo que as pessoas, você está falando do outro, não conseguem defender o ponto de vista e ouvir ativamente sem entrar no modo agressividade. O que eu quero te dizer com isso? Que a crença é que você já vai encontrar esse tipo de pessoa.
Que você acredita que toda hora que você fala a sua verdade, o outro vai ser agressivo. Você acha que toda vez que você fala a sua verdade, o outro é agressivo? Não. E mesmo que o outro seja agressivo, o que você sente? Se essas colegas de trabalho tivessem sido agressivas comigo e elas falassem, não, Graça, a gente não acha que não, a gente acha que tem que parar o choro e não pode deixar a criança chorar não, aqui, porque a gente não quer parecer que a criança não gostou da sua sessão. Ou por qualquer outro motivo que elas me falassem. Independente do que elas falassem, a gente sempre tem a escolha de se manter em silêncio. A gente sempre tem essa escolha. A gente sempre tem a escolha de eu observo que eu falo a minha verdade, o outro é agressivo. A gente pode deixar o outro com o problema dele. A agressividade é dele, não é sua. Então, se o outro for agressivo, você pode ficar em silêncio. Você pode respeitar que ele está sendo agressivo, aceitar que ele está sendo agressivo e não falar mais nada. Porque você já viu que ele não entende a sua perspectiva, ele não entende o seu ponto de vista. Ponto. A gente não tem que mudar o outro, a gente tem que aceitar que ele é o outro. E tirar essas crenças de nós. Sai dessa crença de, mas as pessoas são sempre agressivas. Não, elas não são sempre agressivas. Você tem que pensar para você, não é pessoal, não é para mim, não é comigo. Essa pessoa provavelmente teve uma experiência de vida difícil. Essa pessoa provavelmente teve essa experiência antes de estar aqui. Espero que faça sentido essa parte. E aí eu trouxe uma parte do livro que eu tô lendo, que eu falei. Falando um pouquinho sobre essa questão da criança, As crianças, essa raiva, essa agressividade das crianças se manifesta muitas vezes como um mau humor, uma introspecção em algumas crianças. A criança se retrai, ela recusa-se a se relacionar e pode ficar sentada num canto, abraçada a uma boneca, ou chupando chupeta, ou chupando o dedo. Nesse caso, você vai conseguir observar que a criança em algum momento vai entrar em crise de choro ou em crise de agressividade. Ela vai começar a gritar, se atirar no chão ou se tornar destrutiva. A frustração de um desejo que a criança tem a capacidade de estimular essa raiva e essa agressividade. E, querendo ou não, o ego entra em ação. Se torna intenso. Os pais impotentes e sem compreender o que está se passando, o que está acontecendo, podem assistir perplexos enquanto o seu pequeno anjo se transforma de um instante para o outro num verdadeiro monstrinho. Numa extensão maior ou menor, é a parte que a criança detém do corpo do coletivo da humanidade, que retorna à própria origem do ego humano. A criança sente os ambientes. A criança pode também já ter absorvido o sofrimento dos pais. As crianças que são mais sensíveis e especialmente são afetadas pelos pais, elas sentem o sofrimento dos pais. Testemunhar um desentendimento entre os pais, por exemplo, uma briga, vai criar um grande sofrimento emocional para uma criança quase insuportável, ela não entende. E no livro o autor ainda diz que não quando os pais falam, não vamos brigar na frente da criança, e eles vão ir para outro quarto, mas as crianças conseguem ouvir, as crianças sentem um ambiente. Então, quando elas entram no ambiente, quando elas estão ali, elas sabem que está acontecendo alguma coisa. Então, o nosso psicológico, o subconsciente, ele capta essas coisas, ele capta o invisível da comunicação e a criança acaba sentindo e entra em colapso. Muitas vezes acontece o que aconteceu lá na minha sala de sessão. A criança começa a gritar, chorar, se bater, quebrar as coisas. Ela começa a ter surtos mesmo. Pais inconscientes também vão gerar um grande estresse para essa criança. E para nós, porque nós somos os adultos. Nós somos hoje os adultos que um dia foram crianças e que passaram por isso. Pais que brigavam, que a gente ouvia. E aí nós adultos costumamos pensar assim, gente, o que eu vou fazer com essa criança? Gente, o que eu vou fazer? Mas o que essa criança quer é atenção, ela quer viver o momento, ela quer viver o presente. Então, isso é trazer consciência para o presente, conversar,
falar sobre o que está acontecendo, falar sobre as emoções que estão se passando. Conversar sobre isso não é esconder, omitir, é falar sobre. Porque quando essas crianças crescem, elas se tornam adultos infelizes e adultos que não acreditam na capacidade delas, inseguros. E aí o que acontece? Você acha a vida toda que você não é bom em comunicação. Ai, eu não falo bem. Ai, não me apresento bem. Ai, sou péssimo. Ai, eu fico muito nervoso. Porque você não acredita que você pode, que é tangível, que você é capaz, que você consegue chegar lá. E o porquê que isso acontece? Porque foi provavelmente criado por pais inconscientes. Várias coisas que aconteceram que estão inconscientes ali, guardadas no subconsciente. Então, lembra dessa frase, anota essa frase. Seu pensamento cria a sua realidade. O seu pensamento cria a sua realidade. Se você, seja o que for que o seu pensamento se repete na sua cabeça, é ele que está criando a sua realidade. Tudo começa com seus pensamentos, tudo começa na sua mente. Conversar com o seu amigo, com a sua amiga, sobre o que está acontecendo. Falar, olha, eu tenho uma visão diferente. Olhando de fora, fala com tom de voz mais amoroso. Coloca a intenção no que você está trazendo. Coloca a intenção profunda ali de o que eu quero falar para essa pessoa é realmente para tentar ser honesta, para tentar auxiliar, principalmente se for alguém, né, muito próximo a você. Só que a gente não muda ninguém. Você não muda ninguém. Eu não mudo ninguém. Se essa pessoa não está preparada para ouvir o que você vai falar, muitas vezes ela não vai te entender. Ela vai ficar chateada, não vai entender o que você está falando, essa criança não vai entender. Então toma cuidado com as ações que você comunica, não apenas com a sua comunicação, a postura, a linguagem corporal, como você reage, como que eu reagi após, eu mantive a calma, o tempo todo eu estava presente, o tempo todo eu estava me chamando, eu tenho que estar presente, presta atenção, observa o que está acontecendo. Por que não chorar? Por que não deixar sair do nosso corpo essa água que é o choro, que é limpeza? Por que que a gente aprendeu e aprende que chorar não faz bem? Se questiona, porque choro é bom, o choro liberta, o choro tira de dentro de você as emoções e coloca para fora. Muitas clientes vêm para mim falando que tem dor de garganta. Por quê? Porque a nossa garganta é uma região que tem um nervo que está passando ali atrás, que faz pressão, que faz força. Você já percebeu? Olha onde a nossa garganta fica. Ela fica entre a cabeça e as costas, a coluna. Ela é uma parte que mantém. Então ela tem força, tem pressão acontecendo ali. Muitas vezes quando a gente vai fazer cocô, a força é no pescoço. Muitas vezes quando a gente quer falar alguma coisa e não tem coragem, a gente guarda ali no pescoço. No coração e no pescoço, né? Muitas vezes quando a gente vai pegar uma coisa pesada do chão, que a gente quer fazer força, a gente vai pegar, né, do chão com aquela força, vai fazer força no pescoço. Muitas vezes você quer falar alguma coisa, você fica esperando lá para colocar seu dedo para falar e nunca chega a sua hora. Aonde você está fazendo força? No pescoço. Aonde você está segurando o ar? No pescoço. Então, o nosso pescoço, a nossa garganta, ela segura muita energia. Tem muita energia ali. Muitas vezes, o jeito da gente tirar essa energia de dentro de nós, tirar as emoções, é chorando. Chorando e fazendo barulho, soluçando e fazendo... né? Limpando, tirando de alguma forma isso de dentro de você. Então, chorar faz bem, chorar é bom. Chorar é maravilhoso, chorar é uma limpeza. Então, se tiver que chorar, chora. E quando você for falar, lembra de colocar a intenção, escolher as palavras para que você consiga ser assertiva. Usa a sua voz no tom adequado, para que seja um tom firme. Você não vai falar igual uma criancinha assim, ai, olha, eu acho, gente, que vocês não fizeram certo. Não, você não vai fazer com esse tom. Você vai fazer com o tom de adulto que você é. Você é capaz. Você se comunicar melhor, você conseguir ser assertivo, isso é possível.
Isso é tangível, você consegue. É só treino, é só observar e autoconhecer a sua voz, o seu tom de voz. Aonde é o meu tom de voz firme? Aonde que eu tenho que dar uma pausa aqui para ser firme? A postura é simples, a postura sempre tem que estar nesse ângulo elevado, né? O ângulo de postura, que a gente está em pé com força, que a gente tem energia. Você não vai ficar em pé com os ombros assim, retraídos para frente, com aquela coisa assim, ai meu Deus, parece que vai morrer ali. Não, você tem que estar com a postura de adulto, postura de mulher. Eu falo postura de Mulher Maravilha, postura de super-homem. Faz a sua postura, vai lá e fala o que você pensa. Se você não falou adequadamente, depois você pensa, caramba, da próxima vez eu vou escolher melhor essa palavra. Mas é um treino. Você só vai viver a experiência se você se colocar e se testar e se jogar nessa experiência. Ninguém vai vir aqui falar, ah, mas ser mãe é assim, 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 se a pessoa não foi mãe. Você tem que ter a experiência de ser mãe. Se você não tem a experiência de ser mãe, não adianta você vir aqui e falar assim, ah, mas eu sei como é ser mãe. Não, você não sabe. Então, a gente tem que se colocar na experiência e realmente ir lá e falar. Ir lá e ter coragem de colocar nossa verdade no mundo, de colocar nossa voz no mundo. Então, para finalizar esse episódio, eu queria agradecer muito a G Carola, que me mandou essa pergunta, esse tema. G, então, quando você quiser ser assertiva, tenha essa intenção. Tenha essa intenção clara quando você vai falar, e aí sim você vai usar o seu tom de voz de uma maneira que você não fale tão alto, não fale tão baixo, nem fala muito devagar, nem muito rápido. Encontra o seu tom firme. Eu chamo esse tom firme. Encontra o seu tom firme, mas não um tom firme que machuque o outro. Encontra um tom que você vai conseguir escolher as palavras e com essa conjunção de fatores, as pessoas vão entender que o que você está falando é o que você acredita. E aí, independe do que essa pessoa, de como ela reage, você falou o que você queria. O alívio vai estar aqui na sua garganta, é você que vai se sentir feliz, aliviada, grata por ter falado, por ter tido a coragem de falar. Então, coloca a cara no mundo, coloca a voz no mundo e fala, eu acho que é isso, então eu vou falar. Como eu vou falar? Se questiona, como eu vou trazer isso? Quais são as palavras aqui principais que eu tenho que trazer? E lembra que você não precisa defender nada nem ninguém. Lembra que muitas vezes as nossas opiniões, elas não precisam ser defendidas, elas são opiniões baseadas na nossa experiência. Então, provavelmente você vai ter uma opinião diferente da minha, eu vou ter uma opinião diferente do outro, e tá tudo bem a gente entrar numa conversa e conseguir, como adultos, falarmos as nossas opiniões. E sermos ouvidos, sermos ouvidas. Se as pessoas que você dá a sua opinião nunca te ouvem, sempre te criticam, nunca aceitam o que você fala, será que não está na hora de você trocar de amigos? Será que não está na hora de escolher, colocar umas barreiras, uns limites com algumas pessoas? Muitas vezes a gente precisa colocar também esse limite. Então é isso, espero que você tenha gostado desse episódio dessa semana, espero que tenha feito sentido e compartilha com seu amigo, com a sua amiga, coloca uma estrelinha aqui, porque assim o podcast vai chegar em mais pessoas vão ter essa informação. Manda para o seu amigo, manda para a família, para quem você ama, se faz sentido, se toca o seu coração. Se quiser mandar seu tema, pode ir lá no meu Instagram, @gracifonopelomundo. Muito obrigada. Do meu coração para o seu coração, comunicar-se.